Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Sempre enfrentando os desafios, o programa Cooper News SC de hoje já está no ar. Veja então os assuntos de hoje. A cultura da beterraba ganha espaço na região produtora de cebola no Alto Vale do Itajaí. No quadro Temática, a palavra do novo secretário da Agricultura de Santa Catarina. Saiba como fazer o manejo das plantas de adubação verde e cobertura do solo. Vídeo fala dos benefícios do aproveitamento integral dos alimentos e é destaque nacional em concurso. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto Nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à FECOAGRO. A FECOAGRO de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a FECOAGRO, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E hoje, começando o programa, vamos até a região do Alto Vale do Itajaí, região da cebola, mas para falar de beterraba. Isso mesmo, a beterraba também está ganhando espaço nas lavouras da região. No plantio do tarde, quando termina o ciclo da cebola, começa a segunda fase da safra da beterraba. Hoje, nosso destino é aqui no Alto Vale do Itajaí. A região conhecida pela produção de cebola detém a maior produtividade nacional dessa hortaliça. Mas hoje, vamos mostrar outro alimento que brota da terra por aqui. Vamos até a pequena cidade de Imbuia, a charmosa princesinha do Alto Vale, que tem na agricultura sua principal atividade. Viemos conhecer um outro grande protagonista do campo, a beterraba. De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura, Imbuia é a maior produtora de beterraba de Santa Catarina. E é justamente por isso que estamos aqui, para mostrar de perto como funciona o cultivo dessa raiz de cor vibrante que vem conquistando cada vez mais espaço entre os produtores locais. A beterraba se tornou uma excelente alternativa agrícola na região. Nossa primeira parada é na encantadora localidade de Vista Alegre, onde encontramos uma propriedade que é puro trabalho e dedicação. O responsável por essa terra fértil é Tiago Minsfeld, que há mais de uma década cultiva não apenas cebola e milho verde, mas também a grande estrela da nossa visita, a beterraba. Já faz uns 15 anos já, né, desde a época do meu pai, né? Aí, como ele deu uma parada, eu dei continuidade aí, em torno de uns 8 anos aí, né? A gente vem plantando cultura de beterraba, sempre, do cedo a gente já plantava também, mas como a gente aqui planta bastante cebola, a gente optei esse ano plantar o pós-cebola, né?
para aproveitar as terras para cebola, né? E a gente arrenda também as terras para os outros plantar cebola, né? Aí no finalzinho a gente sempre faz uma beterraba aí no tarde para agregar um valor. Na propriedade, a beterraba ocupa 2 hectares de terra e está no chamado cultivo tardio. Assim como qualquer outra cultura, ela exige atenção e cuidados especiais. Cada etapa do processo, do plantio à colheita, é essencial para garantir uma produção de qualidade. No entanto, segundo o produtor, as altas temperaturas dos últimos dias têm sido um grande desafio. O calor excessivo vem castigando a lavoura, afetando o desenvolvimento das beterrabas e, consequentemente, pesando no bolso dos agricultores. Essa do tarde é uma beterraba complicada de produzir, né? Porque a questão muito é do clima, né? Essas trovadas que dá agora, essa aqui foi uma lavoura que a população dela era para ter o dobro, né? Mas deu uma chuva pesada quando ela estava germinando, que é o período mais crítico dela, e judiou bastante, matou muita planta. Então hoje é o clima, assim, né, que judia bastante. Na localidade de Campo das Flores, Alan conta que seu primeiro contato com a beterraba aconteceu há mais de 10 anos, quando o sogro e a sogra já cultivavam esse alimento. Inspirado pelo sucesso da produção na época, ele decidiu então seguir o mesmo caminho e investir no plantio. A beterraba, ela surgiu para mim, assim, o plantio, lá em 2011, quando eu retornei da cidade que eu voltei a morar aqui no interior, eu conheci o plantio. E desde então a gente vem todo ano tentando fazer um ano trabalhar com rotação de cultura e coisa, e a beterraba surgiu como um produto que trazia um rendimento bom e preços bons. Em média de 30 a 40 toneladas por hectares, assim, né, quando colhia bem. No entanto, a necessidade de redobrar os cuidados com a lavoura devido às condições climáticas adversas. No mesmo dia que faz sensação térmica de quase 50 graus, chove, às vezes passou 2, 3 dias chovendo, já abre aquele sol quente de novo, aquela calor aí exagerado, e a gente sabe que os produtos hoje eles têm uma certa resistência de temperatura. Eles até tantos graus eles aguentam, dali para frente eles deixam de ser efetivos e não tem muito o que fazer. A colheita deste ano ficou abaixo do esperado, com uma produção estimada entre 10 e 12 toneladas. A produção de Alan já está na fase final e por aqui 2 variedades de beterraba são cultivadas. A gente está sempre procurando trabalhar com variedades que são melhores, né? Em resistência, doença, e nisso a Cravil auxilia a gente bastante, né? Tiago e Alan, como milhares de outros produtores rurais, contam com o apoio da EPAGRE e das cooperativas agropecuárias. A Cooperativa Regional Agropecuária Vale do Itajaí, a Cravil, oferece toda a assessoria necessária, seja no manejo da plantação, no controle de pragas ou na busca por soluções para minimizar os impactos do clima. Na região, a cooperativa trabalha com 4 variedades de beterraba. Hoje a gente tem variedade de beterraba que pode chegar a 70 toneladas por hectare, né? Então, hoje no plantio do cedo, a gente tem produtores que colheram 65, 67 toneladas por hectare. E agora no tarde, normalmente fica na caixa dos seus 35 a 45 toneladas por hectare. Apesar dos desafios, a beterraba segue conquistando espaço no mercado e no paladar dos brasileiros. Eu acho que a beterraba veio para ficar, só que temos que estar sempre nessa torcida. Tem que ter um preço bom e acertar a hora do plantio. Porque depois de uma fase que ela tem, você consegue ir mantendo e cuidando. Mas assim, a gente depende muito do clima. O clima é que manda. A condição de preços da beterraba tem uma explicação que varia de acordo com o mercado nacional do produto. A sazonalidade comercial da beterraba, ela gira muito em torno do mercado externo. Externo no sentido de fora de Santa Catarina. Por causa da época, tem outros estados que acabam produzindo mais, né? E como o produtor se adapta muito nessa época de plantio para nós, acaba disputando às vezes com o mercado externo. Então, externo do estado, né, a nível de outros estados. Então confronta com esse preço. Então tem anos que ela tem um preço bom, tem anos que é um preço
mais elevado, mas de linhas gerais ela é rentável para o produtor, tá? E tem um apreço de uma certa rotação de cultura até, para que ele possa plantar uma outra cultura no inverno, né? Ou então no verão depois. Temática. Opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio. E hoje, quinta-feira, é dia de comentário, desta vez a cargo da Secretaria da Agricultura de Santa Catarina. Carlos Chiodini, recém-empossado, fala de suas primeiras ações frente à pasta. A minha perspectiva agora é trabalhar com entregas. Primeiro, reunir o setor nas suas diversas vertentes, produzir as metas que são possíveis e mais necessárias no momento. Nós temos humildade para fazer isso. Eu já fui secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável numa fase muito difícil do Brasil e alcançamos excelentes resultados. A experiência que a vida me traz como deputado estadual, deputado federal, né, a capacidade de ouvir, né, e junto com as pessoas, são os operadores dessa política pública tão importante em Santa Catarina, que é a agricultura, trabalhar a quatro mãos. Para isso eu fui demandado do próprio governador Jorginho Mello, e é assim que nós faremos um contrato de gestão com o setor, um contrato de gestão com a sociedade catarinense. O grande desafio de Santa Catarina é a infraestrutura. Aqui em Santa Catarina, seja para trazer a proteína vegetal para transformar em proteína animal, que encarece o custo, e mesmo depois de pronta para levá-la até o seu destino final, seja os portos ou os outros estados brasileiros, as rodovias. O nosso empreendedor, o nosso agricultor, ele vai continuar trabalhando e vai continuar crescendo. Cabe a nós, poder público, oferecer as ferramentas que a economia possa continuar crescendo. E são, tanto quando eu falo infraestrutura, são estradas, energia elétrica, telecomunicação, são essas pautas que nós somos obrigados a entender melhor, a criar uma curva ABC de prioridades e trabalhar para que sejam solucionadas. A agricultura vive um grave momento de falta de mão de obra. Santa Catarina vive falta de mão de obra. E um dos caminhos para suprir isso é a automação, é a inovação, é a tecnologia. E não faz nada disso sem uma internet de qualidade. Então esse que é um setor, é um investimento também privado, por meio das empresas que investem e atuam nesse setor, mas cabe ao governo ser o motivador desse processo e, se possível, até contribuindo, fomentando e fazendo com que esse negócio fique de pé. Então nós vamos iniciar agora com muita humildade, como eu coloquei anteriormente, ouvindo o setor, criando as propostas e vendo o que é possível nós entregarmos nesse governo e que é imprescindível para o futuro de Santa Catarina. Nesse sentido, nós temos capacidade de articular outras forças, de fazer a conversa com outras esferas. Sejam até as esferas municipais, muito importantes, onde a prefeitura opera e faz um belo trabalho, ou até no governo federal, ou até com organismos internacionais, como Santa Catarina fez ao longo da história, com o SC Rural, que é o sucessor lá do Microbacias, programas que precisam ser retomados e que Santa Catarina tem vontade de fazer essa busca. Então é esse o trabalho que faremos de uma forma muito simples, uma forma muito próxima. Aí pelo meio de comunicação que representa o setor, como vocês, nós queremos se comunicar e estar junto o máximo de vezes possível para ouvirmos e também transmitirmos o nosso recado. E agora vejam os assuntos que teremos depois do intervalo. Você vai saber como fazer o manejo das plantas de adubação verde e cobertura do solo. Vídeo fala dos benefícios do aproveitamento integral dos alimentos e é destaque nacional em concurso. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto Plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa.
A Fecoagro tem a solução ideal para adubação de cobertura de safrinha. Cooper N+, ureia com dupla proteção do nitrogênio, formulado com as tecnologias NBPT e DCD, que aumentam a disponibilidade de nitrogênio para a cultura, reduzindo perdas por volatilização e lixiviação. O resultado, maior eficiência agronômica, plantas mais saudáveis e mais rentabilidade. Cooper N+, mais produtividade para sua safrinha. Adquire em uma cooperativa afiliada à Fecoagro. A Fecoagro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A Central de Negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro, permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. E nessa segunda parte do programa vamos mostrar como fazer um bom manejo das plantas de adubação verde e cobertura do solo. Em nossa série especial é a vez de conhecer mais sobre o trigo mourisco, milheto, nabo forrageiro, feijão calpi e feijão arroz. Uma parcela com o trigo mourisco, ela foi plantada basicamente aí praticamente no dia 20 de fevereiro. Então é uma espécie já, ela conseguiu se desenvolver bem, tá aí em torno dos 40, 45 dias de desenvolvimento. Uma série de insetos visita essa planta, né? Inimigos naturais de uma série de pragas aí, fora as abelhas, né, que trabalham. Então a gente vai, é uma possibilidade extremamente interessante para uma planta rápida, para entrar numa pequena janela, às vezes, de espaço que eu tenho para trabalhar e fazer rotação de cultura. É uma planta extremamente fixadora e recicladora de fósforo. Então essa também é uma das grandes virtudes dessa planta aqui, para a gente trabalhar com ela e que ela entre no sistema de produção de plantas de cobertura, ou mesmo até no sistema de produção de grãos. Essa parcela aqui, ela representa uma das possibilidades de mix que a gente tem, que envolve o milheto, né? Aqui já está em fase de florescimento, o trigo mourisco e o nabo forrageiro, que é uma outra espécie que está presente no sistema. É uma espécie de inverno e que o mix está trazendo para a gente incorporar ele em toda essa mistura aí. Com certeza ele vai deixar alguma coisa de massa. Então a gente pode observar aqui que isso aqui ainda tem muito a crescer ainda, principalmente no milheto. Essa parcela aqui está em torno de 50 dias implantado, então ela ainda tem muito a crescer até no final do verão aí, chegando já para o inverno, talvez a geada então vai dar uma atrasada nela, vai fazer o manejo natural dessas plantas de cobertura aí. Essa espécie que nós estamos vendo a parcela agora, ela está do lado das parcelas de mucuna aqui e tem um comportamento muito parecido, pela sua dinâmica de crescimento, o seu hábito volúvel de ir se agarrando, soltando gavinhas e crescendo e desenvolvendo a planta. Uma espécie bastante simples, uma espécie bastante rústica em termos de solos. A gente pode observar aqui pelas vagens, esse aqui é o calpi. É o calpi, chama também de feijão de corda, muito usado no Nordeste, né? Existe o vermelho, o preto, o acinzentado e outras espécies aí que de repente a gente nem conhece ainda, né? E aqui a gente pode observar o tutoramento do calpi no milho, quanto ele nos ajudou e nos facilita a colheita, porque essa vagem aqui ela não está em contato com o solo, ela não está em contato com a água, então isso nos ajuda, aumentou a quantidade de matéria seca produzida aqui, porque se a gente contar aqui vamos dizer, de 80 centímetros até praticamente aqui 1,80, olha quanta mais de massa que tem. Então a importância de eu tenho a espécie e os consórcios de plantas são extremamente importantes, porque uma planta acaba ajudando a outra. Seja ela no sistema radicular, no desenvolvimento, na questão de servir como estrutura, né? Tudo isso aí ajuda no enriquecimento do trabalho com as plantas de cobertura de solo. Sem contar que essa é uma espécie que basicamente é o feijão, né, do povo nordestino, uma espécie altamente adaptada, consegue se desenvolver bem em solos com pH baixo, com muita falta de calcário, e é um feijão do dia a dia do pessoal de lá e que a gente aqui conhece pouco ainda e utiliza pouco.
Aqui nós temos de novo, né, o caupi em consórcio com o milho, numa parcela um pouquinho maior, já uma quantidade maior de milho. Essa é uma diferença do caupi em relação à mucuna. A mucuna consegue derrubar o milho e eu praticamente não tenho colheita. Aqui eu vou ter uma colheita de milho, a produtividade de repente vai baixar um pouquinho porque eu diminuí a população de plantas de milho por hectare, para que tenha sol, tenha luminosidade no interior da parcela e a gente possa crescer. O caupi consegue se sustentar e o milho ainda consegue produzir alguma coisa. Então aqui, vamos dizer, eu conseguiria colher 2 produtos, que é o caupi como alimento e o milho como alimento, e tem o benefício das 2 palhadas ao mesmo tempo, principalmente o sistema radicular do milho e mais toda a palhada que ele vai deixar no solo, fora o nitrogênio que o caupi vai incorporar ao sistema também quando ele estiver apodrecendo. Essa espécie que nós estamos aqui nessa parcela agora é o feijão arroz. Ele tem esse nome porque ele é bem miudinho, é um feijão, mas ele tem um formato que lembra um grão de arroz, ele é mais comprido, né? E aí ele lembra um grão de arroz e por isso chama feijão de arroz. Assim como o labe-labe, como o caupi, é uma espécie rasteira, né? Ela é bem volúvel, desenvolve bastante material para proteger o solo, bastante atacado por pragas, mas resistente, né? Ela consegue, aqui nós temos a flor, ela consegue desenvolver uma boa massa, mesmo sendo bastante atacado por praga. 2 vídeos catarinenses estão entre os 10 vencedores da 5ª edição do concurso de vídeos educativos de formação profissional rural, promoção social e assistência técnica e gerencial ATEG. O objetivo da iniciativa do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar, é destacar a importância do trabalho dos prestadores de serviço de instrutoria e os técnicos de campo engajados na produção de vídeos, no incentivo à disseminação do conhecimento ao público rural. Um dos premiados de Santa Catarina é Larissa da Fré, com o vídeo Os Benefícios do Aproveitamento Integral dos Alimentos. Olá, você conhece os benefícios do aproveitamento integral de alimentos? Meu nome é Larissa, eu sou instrutora do Senar Santa Catarina e é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. De acordo com a ONU, o Brasil desperdiça, ao longo de toda a cadeia produtiva, mais de 55 milhões de toneladas de alimentos. Isso dá uma média de 94 quilos por pessoa. Segundo o IBGE, nós somos o 5º maior produtor mundial de alimentos e, ao mesmo tempo, estamos entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. Esses números são ainda mais alarmantes quando consideramos as milhares de pessoas que sofrem de fome ou insegurança alimentar severa. No Brasil, por exemplo, são 2,5 milhões de pessoas vivendo nessas condições. Por serem perecíveis, as frutas e os vegetais têm a maior taxa de desperdício, por isso é muito importante saber como aproveitá-los. O aproveitamento integral dos alimentos, sejam eles de origem animal ou vegetal, é a utilização completa de suas partes, inclusive das partes não convencionais, que geralmente são descartadas no preparo das refeições, como as cascas, sementes, talos, folhas, flores e entrecascas. Um dos benefícios do aproveitamento integral é a redução da produção de resíduos orgânicos. Outro benefício muito interessante é a otimização da oferta dos nutrientes que os alimentos nos oferecem. Vem comigo para a cozinha que eu te mostro algumas receitas. O primeiro passo para o aproveitamento integral dos vegetais é realizar a higienização. Para isso, nós devemos lavar os vegetais para eliminar as sujidades e mergulhá-los em uma solução sanitizante para eliminar os micro-organismos. Nesse caso, o produto que eu estou utilizando, o fabricante indica a utilização de, para cada litro de água, 1 colher de água sanitária e deixar de molho por 10 minutos. E agora vamos iniciar o preparo de uma deliciosa farofa de talos e folhas. Os ingredientes estão aparecendo aqui do lado na sua tela.
Depois de descascar e picar os vegetais, nós vamos iniciar o preparo. Para isso, você pode colocar uma colher de sopa de manteiga em uma panela para derreter, acrescentar a cebola picada, e o alho para dourar. Na sequência, vou adicionar carne moída e vou deixar refogar. Acrescente a cenoura ralada e as folhas de cenoura, que são ricas em fibras, cálcio, potássio, minerais e no beta-caroteno, que é um poderoso antioxidante. Por isso, as folhas ajudam na prevenção de doenças inflamatórias, cardiovasculares, neurodegenerativas, osteoporose e até mesmo na proteção contra alergias. Também vou colocar folhas de beterraba, que são ótimas para quem deseja emagrecer com saúde. Ricas em fibras e vitaminas que auxiliam no funcionamento do intestino, previnem a anemia e auxiliam a coagulação sanguínea. Agora eu vou colocar folhas de brócolis, que previnem a anemia, osteoporose, cardiopatias e câncer, e também auxiliam no processo de emagrecimento. Por último, as folhas de Oropronobis, que são ricas em ferro, vitaminas e sais minerais, e uma excelente fonte de proteína vegetal. Como você pode ver, outro benefício do aproveitamento integral é a prevenção de doenças. Acrescente o sal e aguarde o cozimento dos vegetais. Quando estiver bem sequinho, comece a colocar a farinha de mandioca branca para ir torrando aos poucos. Depois que a farinha estiver dourada, prove e acerte o sal. E para finalizar, uma dica bem legal é você colocar uma colher de sopa de manteiga derretida para umedecer essa farofa. Assim, finalizamos a receita da nossa farofa e ela está pronta para provarmos. E aqui está a nossa farofa, que é muito nutritiva e pode ser consumida com feijão, carnes ou qualquer outra preparação. Também temos mais um benefício do aproveitamento integral, que é o aumento do rendimento das preparações culinárias. Você se lembra daquelas cascas que nós deixamos reservadas? Elas não vão ser descartadas. Eu vou utilizar para preparar um delicioso caldo natural. Eu vou iniciar colocando em uma panela com água as cascas de alho, que auxiliam no tratamento de trombose e varizes e atuam no organismo como expectorante. As cascas de cenoura, que assim como as folhas carregam muito beta-caroteno, e as cascas de cebola, que possuem quercetina, um antioxidante que reduz o nível de colesterol ruim, controla a pressão arterial, trata inflamações, combate alergias e ainda reduz a depressão. Eu vou colocar também uma carcaça de frango que vai incorporar nutrientes e trazer sabor a essa preparação. Também vou adicionar alho poró, as folhas e o talo, salsinha e cebolinha verde. Acrescente sal a gosto e deixe ferver por alguns minutos. Utilize esse caldo em risotos, sopas, molhos ou qualquer outra preparação que você quiser. Além de produzir essas receitas saborosas através do aproveitamento integral de alimentos, ainda temos mais um benefício, que é a redução dos gastos financeiros com a alimentação. Espero que tenham gostado e obrigada por me acompanharem até aqui. E com o vídeo catarinense premiado nacionalmente de Larissa Dafré, o programa Cooper News SC de hoje fica por aqui. Um grande cooperado abraço para todos e até amanhã.